A gente vai fazer essa videoaula onde a gente vai responder algumas questões do Enem de 2015 em relação à matéria de biologia, tá? Então vamos lá. Questão 47, a prova amarela, Enem de 2015, tá? Vamos lá. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão dos caracteres é a embriogênese humana. Foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo fetal é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas deriva de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram um microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Ok. Pergunta. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é de que? Ou seja, a primeira coisa tem que observar e tentar extrair da questão as ideias centrais. Então, as ideias centrais aqui do texto seriam o seguinte. O que é microquimerismo? Já está aqui dado, não é isso? Que é justamente o fato de uma população de célula ou DNA presente na mãe vem de outro organismo distinto, que no caso seria do filho, no caso de masculino. Esse princípio está contestando o quê? Uma característica da embriogênese humana. Então, vem aqui ao lado, vamos aqui junto aqui com o Beckman, que é da minha época aí, 80, 90, né? Assistiu muito esse programa, o Fantástico Mundo de Beckman, né? Que é um dos melhores programas educativos que já se passa na nossa televisão. Tá? Vem aqui ao lado, dá uma olhada aqui nessa imagem. Aqui você tem o seguinte, você tem aqui um homem e uma mulher. O conjunto de células desses indivíduos são 46, certo? Mas as células germinativas, o espermatozoide e o óvulo têm metade do material genético. E durante a fecundação, na fase de zigoto, a união do espermatozoide com o óvulo formando um zigoto com 46 pares de cromossomo. Esses 46 pares de cromossomo, tá, já é todo o conjunto de células desse indivíduo aqui. Aquilo que ele... Deixa eu fechar aqui a janela. Aquilo que ele vai ser, tá? Então, tudo aquilo que ele tem, cor de olho, cor de cabelo, cor de tamanho, tudo vem desse conjunto de células aqui. Ó. O que é que o microquimerismo ele está contestando? Exatamente isso. Ou seja, a mãe, no caso a mãe aqui, essa aqui é a imagem do microquimerismo, tá? Aqui você tem um feto, aqui você tem a mãe que está trocando população de célula ou DNA. Essa mãe não já tem 46 pares de cromossomo, já está desenvolvida, então ela vai apresentar o quê? Uma população de célula ou um pedaço de DNA nela que não veio dessa fase aqui, ó, do zigoto. Então, baseado nessa informação, observando as respostas aqui, qual é a mais correta? Só o fato de você saber isso aqui, ó, você já sabe a resposta. Tá? Mas antes da gente dar uma olhada aqui, veja só. O Enem, gente, preste atenção, o Enem terá pelo menos 3 questões que a gente consideraria assim, de uma forma, um efeito de palavra só, tá? Seria absurda, que não tem nada a ver com a questão, e 2, onde você vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Geralmente é assim, ok? Então, olha só, baseado nessa informação, só nessa imagem aqui, qual é a resposta certa? A letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Não é verdade? Vem aqui na fase do zigoto.
Mas o microquimerismo está contestando exatamente isso. Tá? Observando as respostas aqui, você vai ver que tem questões que tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Exemplo, a letra A, fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Tem alguma coisa aqui falando de fenótipo, meio ambiente aqui? Não. Dominância genética, tem alguma coisa falando de dominância genética? Não. Mutação genética? Não. Mitocôndria e o seu DNA, tem alguma coisa falando? Não. Então, você pode usar uma estratégia para responder as questões indo por esse caminho, tá? Você vai observar na questão aquelas respostas lá que está embaixo que não tem nada a ver com o texto em cima. Aí você vai eliminando. Com isso, você aumenta a sua probabilidade de acerto, tá? Então, por exclusão aqui, você chegaria tranquilamente nessa resposta, a letra E. Ok? E olhando essa visualização dessa imagem aqui, você mataria a questão tranquilamente. É lógico que você não vai ter imagem dessa na prova, mas se você visualizar o conceito, fica bem fácil de você acertar, tá? Então vamos lá. Questão 48. Hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio. Diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar e etc. Ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas, ou seja, um jogador de futebol que vai jogar numa alta altitude, né, ele vai ter, se ele não estiver habituado com o ambiente, se for fazer muito esforço físico ali, já que a elevada temperatura, você vai ter uma diminuição dessa questão do oxigênio, então ele não pode fazer tanto esforço, tá? Porque ele vai gastar muita energia. Então, associa isso aí, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar aqui as nossas imagens que vai nos ajudar a gente matar essa questão. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação hemoglobina mais oxigênio, hemoglobina oxigenada, tá? Aí vem a questão. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê? Essa alteração ocorre por causa de quê? Então, vem aqui olha aqui e vamos junto aí com o professor Tibúrcio, que era outro programa muito educativo, que é do Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Observando essa imagem aqui, você vai ver, no nível do mar, a altitude ela é menor. Com isso, a pressão atmosférica é maior. Mas se você vai subindo a altas altitudes, a pressão atmosférica é menor. Só por isso aqui você já mataria a questão só de cara. Certo? Mas vamos olhar aqui nas opções, quais seriam as absurdas. Tem alguma coisa a ver com o texto, tá? Que não tem nada a ver com o texto. Olha lá. Elevação da pressão arterial. Tem alguma coisa aqui falando de pressão arterial? Não. Aumento da temperatura corporal. Tem alguma coisa falando de aumento da temperatura corporal? Não. Você já eliminou duas. Temos três opções. Vamos lá. Redução da temperatura do ambiente. Tem alguma coisa a ver aqui da elevação da temperatura do ambiente aqui no texto? Não. Então você já excluía três opções. Então você aumentou a sua probabilidade de acerto, porque você tem duas questões só. Só por eliminação aqui você já mataria a questão, e baseado nesse gráfico aqui, nessa imagem. Por quê? Porque veja, se a hemácia transporta oxigênio, tem diminuição do oxigênio, o corpo ele vai diminuir a produção de hemácia? Logicamente que não. Então isso aqui é totalmente absurdo. Então só sobraria a gente a letra D. Queda da pressão parcial do oxigênio, ou seja, você está aqui numa cidade no nível do mar, vai lá para a Bolívia, né, lugares de alta altitudes, né, e aí você tem uma queda da pressão do oxigênio. Logicamente que ela é parcial, que com o tempo, se você for morar lá, o seu corpo vai se adaptar, ou então você volta para a sua cidade anterior, né, então é uma queda da pressão arterial, ok? Então, a resposta seria essa. Então, por eliminação, essas três aqui, A, B e C, já não tem nada a ver com o texto. Então, você ficaria com duas opções. Nessas questões aí, você aumenta aí o seu grau de acerto.
Tá? E aí você mataria tranquilamente, já que eles transportam oxigênio, tu vai diminuir a massa? Logicamente que não, né? Então a resposta é a letra D. Eu botei essa imagem aqui só para a gente visualizar. No nível do mar, lá em Porto Alegre, você está 10 metros no nível do mar, então a 500 metros, oxigênio ideal, ainda está tudo tranquilo, mas à medida que você vai subindo na altitude, vai começar a surgir os problemas. A 2.400 metros acima do nível do mar, começam os problemas. A 2.800 metros, perda da condição física de 10%. Para 3.000 metros acima do nível do mar, perda da condição física 15% agora. 3.600 metros, aí geralmente locais de jogos também ocorrem nessa cidade que estão nessa altitude, a perda da condição física é de 20%. Então, à medida que vai aumentando, né, aí você vai diminuindo essa pressão do oxigênio, isso pode trazer, como diz a questão aqui, ó, dor de cabeça, tontura, falta de ar, né, porque o corpo, você ali, se você não tiver cuidado, né, um jogador vai fazer muito esforço físico para perder energia, vai gastar energia do seu organismo. E juntamente com a falta de oxigênio, isso pode trazer sérios problemas à saúde, tá? Então vamos lá. Questão 49, vamos lá. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Tá? Considerando o escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o quê? Qual é o impacto negativo inicial? Então, eu botei imagem para você visualizar, fica bem interessante, né? Que você tem um despejo de corante aqui nesse ambiente aquático, tá? Ora, aqui nesse ambiente aquático, você tem uma diversidade biológica muito grande aqui dentro. Todos nós sabemos muito bem disso, tá? Então, para resolver essa questão, aí eu coloquei essa imagem aqui ao lado, que isso vai facilitar o nosso entendimento do ponto aqui, tá? Veja, a questão está dizendo assim, eutrofização. Tá? O que é eutrofização? Eutrofização, vamos pensar aqui num ambiente aquático, tá? Aqui é um corpo de água equilibrado. Você tem nutrientes normais, nada em excesso. Você tem algas, consumo de oxigênio normal, e o peixe aqui também está consumindo oxigênio normal. Isso aqui é um ambiente normal. Na eutrofização, você vai ter o quê? Você vai ter exatamente o excesso de nutrientes. Isso ocorre por quê? Por causa da ação humana na natureza. Um detalhe, não se esqueça disso. Se você pegar uma floresta, deixar lá, ela vive tranquilo, não tem problema nenhum. O que prejudica praticamente todo o meio ambiente é nada mais, nada menos que se chama ação humana. Tá? Então, pensa aqui, olha lá. Esgoto não tratado, que é lançado em ambientes aquáticos, vai ter um excesso de nutrientes, fertilizantes artificiais e tudo, tá? Esse excesso de nutrientes vai favorecer a multiplicação de algas. Com isso, o consumo excessivo de oxigênio, e isso vai causar a morte de muitos peixes nesse ambiente aquático. Um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um lago eutrofizado. Só que esse escurecimento aqui de algas, aqui, tá? Esse excesso de nutrientes aqui, ele na verdade, aqui como diz aqui o quadro, é um excesso de nutrientes. Beleza? Grava isso sempre. Grava isso, tá? Só que aí você pensa, o corante é um excesso de nutrientes? Não. Então, se eu sei que eutrofização, multiplicação de algas, vem pelo excesso de nutrientes, tem alguma coisa relacionada a isso aqui no texto? Não. Então, você já excluiria a letra A e a letra B. Já excluiria. Aí você ficaria com a C, com a D e com a E. Com a E aqui, o aumento de quantidade de gases dissolvido. Tem alguma coisa falando disso aqui? Não. Aí você viria para a letra D e a letra C. Se você imaginar um escurecimento das águas aí, isso vai impedir que tipo de processo natural
no ambiente aquático? Olha aqui ao lado, fotossíntese. Ou seja, as algas, elas vão precisar realizar fotossíntese. Então, se a água está escura, isso vai causar o quê? Olha para o texto, olha para a resposta. Inibição da fotossíntese inicial. Você está inibindo a fotossíntese. Está impedindo que a luz penetre na água. Tá? Então, aí você, tendo esses conceitos, visualizando sempre essas imagens, você responderia essa questão sem muita dificuldade. Poderia surgir uma certa dificuldade aqui, ó, letra A e B, mas quando você entender que a eutrofização e a proliferação de água vem pelo excesso de nutrientes, e aqui não está falando de excesso de nutrientes, está falando de escurecimento de águas pelo corante. Tá? Beleza, né? Vamos lá. Palavra, questão 54. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boy introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Pergunta: as bactérias modificadas por Herbert Boy passaram a produzir insulina humana porque receberam o quê? Se você pensar numa bactéria modificada, né, e ser introduzido uma informação para a fabricação de uma insulina, quando você pensar em informação e você pensa numa célula, aonde é que está a informação? Que tipo de estrutura celular está relacionada a isso? Você vai matar rapidamente, tranquilo, logo, de cara, né? Mas vem aqui. Qual é o processo aqui? Exatamente isso aqui, ó. Você tem, por exemplo, uma informação, um pedaço de um gene da insulina humana, plasmídio de uma bactéria, né? Você aí recombina esse DNA, daí DNA recombinante, olha, DNA recombinante. Só isso aqui já respondeu a questão. Você já sabe qual é já, você já sabe, né? Ou seja, olhando para a questão aqui, você vai ver o quê? Se aqui está o DNA, olha só, RNA, exclui, cromossomo já excluiu três questões de cara, né? Aí você ficou com a letra A e a letra B. Como você sabe que é DNA recombinante, qual é a resposta certa? Logicamente que a letra A, sequência de DNA codificante de insulina. Tá? Isso aqui é o processo, né? Aqui você tem o gene da insulina, recorta esse gene aqui, coloca no plasmídio, aqui é a técnica do DNA recombinante, esse plasmídio é inserido na bactéria, a bactéria agora passa a produzir insulina. Entendeu esse processo aí, o que é? Já respondia de cara aqui que a letra A, sequência de DNA codificante de insulina humana. Tá? Beleza? Vamos lá, questão 61. Lá. Tanto a febre amarela, tá? Quanto... eu ajustei aqui mais, tá? Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Formação importantíssima, tá? A transmissão de ambas acontece por meio da picada do mosquito, como a Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhe essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Ora, aqui já está dizendo 4 sorotipos para a dengue e isso dificulta o quê? Uma criação de uma vacina efetiva. Já para a febre amarela, não. Tá? O que isso indica? Indica que a informação em relação à febre amarela já é conhecida e esse tipo de vírus ele não tem uma variabilidade gênica. Por isso, a constituição de uma vacina extremamente efetiva para a febre amarela, mas para a dengue não. Certo? Eu botei uma informação aqui bem legal. Vem aqui com o Bickman, novamente aqui com a sua assistente. Tá? Qual é a diferença entre vacina e soro?
Pensa aqui nesse quadro. Vacina são os antígenos e soro são anticorpos. Se você pensar em alguém picado por uma serpente, ele vai tomar vacina ou soro? A resposta, logicamente, é que ele vai tomar soro. Por quê? Porque o soro é um anticorpo. Vacina não. Vacinas são fragmentos de informação, tá, de determinado vírus, onde você vai tomar essa vacina para que o seu corpo produza anticorpo. Isso, de certa forma, leva um determinado tempo. Só que quando você, por exemplo, leva uma picada de uma cobra, o veneno, você não vai tomar uma vacina para que o seu corpo ainda venha produzir anticorpo, não. Você tem que tomar direto o próprio anticorpo para combater aquele veneno. Então, pegou a ideia aí da diferença de vacina e anticorpo? Vacina e soro, tá certo? Grava isso, tá? Então, vem aqui. Ora, baseado nessas informações, aí você sabe que para a dengue não existe uma vacina efetiva ainda. Por quê? Porque esse tipo de vírus, ele tem uma variabilidade, tem 4 sorotipos diferentes para o vírus da dengue e nenhum para a febre amarela. Só isso que eu falei, só essa informação, você já sabe qual é a resposta. E a resposta é a letra B, gente. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação à febre amarela, logicamente, porque para o vírus da dengue existem 4 sorotipos diferentes. Para a febre amarela já tem uma vacina efetiva. Olha o absurdo, questão letra A. A maior taxa de mutação do vírus da febre amarela? Não, o vírus da febre amarela não tem mutação aí que dificulta, por exemplo. Uma mutação é justamente a dificuldade que vai existir para criar uma vacina efetiva. Só que o texto está dizendo que para a febre amarela não é um vírus que tem uma variabilidade genética, não. É o vírus da dengue. Então isso aqui é absurdo. Está aqui na questão a resposta, tá? 4 sorotipos para o vírus da dengue. Se isso aqui fosse certo, seria 4 sorotipos, exemplo, para a febre amarela. Então essa letra A seria totalmente absurda. Menor adaptação do vírus da dengue? Não, o fato dele ter uma variabilidade, ele se adapta muito mais, né? Presença de 2 tipos de ácido nucleico? Não tem nada de ácido nucleico aqui. Resposta imunológica, tem nada disso aqui no texto, não. Então a resposta é a letra B, ok? Vamos lá, questão 64. Vem aqui. Vamos lá, olhar aqui bem de perto essa questão, tá? Muito interessante. Questão de zoologia aí. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Embora os anfíbios não conquistou o ambiente terrestre de forma definitiva, isso aí é uma característica do filho dos répteis, tá? Ele ainda está restrito a ambientes aquáticos, ok? Como diz a questão aqui, ó, apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma dessas características que o texto se refere é... Então, eu coloquei essas informações aqui que vai ajudar a gente a responder essa questão direto, tá? Os anfíbios, ele tem 3 tipos de respiração. Na fase laval, branquial, e na fase adulta, pulmonar e cutânea. Certo? A respiração cutânea dos anfíbios exige que a sua pele ela tenha uma alta, vamos dizer assim, trânsito, tá? Facilidade de trânsito pela sua pele, tá? Porque eu não quero falar a palavra, senão eu não vou responder direto, né? Tem a sua pele extremamente permeável, tá? Nesse sentido, por quê? Porque tem respiração pulmonar e tem respiração pela pele. E essa pele, ela precisa estar sempre úmida, ok? Uma pele seca é característica de anfíbios. Filo próximo, depois de anfíbios, tá? Só isso você já respondeu a questão. Qual é a resposta certa? Cobertura delgada altamente permeável, que está relacionado a essa característica do anfíbio em relação a estar nesses ambientes úmidos aquáticos
por uma característica de sua tipo de respiração cutânea. Por quê? Porque a respiração pulmonar nos anfíbios não é tão desenvolvida como nos répteis. Então ele também respira também pela pele. Porém, essa questão, eu coloquei essa imagem aqui, campanha não jogue sal no sapo, gente. Isso é terrível. Tem gente que vê um sapo, só porque não é tão atraente, não é tão bonitão, não tem olhos azuis nem nada disso. Aí vê aquele sapo lá e vai pegar a água e joga sal no sapo. Gente, se ele respira pela pele, você tá prejudicando a sua própria respiração. Então, se você imaginar, você respira, respiração pulmonar, e você tampa seu nariz, mas além de tampar seu nariz, você bota, por exemplo, algum elemento, bota enxofre no nariz e tampa. Do mesmo jeito que um sapo sai correndo, quando você joga sal nele, que ele vai correr para a água para tirar aquele sal que está na sua pele, que está prejudicando a sua respiração, do mesmo jeito a gente correria. Então não jogue sal no sapo, não é porque ele não é bonito, não é nada disso, que leva você a ter o direito de fazer a malvadeza com o sapo. Tá? E o sapo tem uma excelente função dentro da cadeia alimentar no meio ambiente, tá, gente? Então, vamos cuidar dos animais aí muito bem, porque alguns deles pode ser não tão legal para a gente, mas ele tem uma função na natureza essencial. Então, campanha aí, não jogue sal nos sapos, tá? Não se esqueça dessa campanha, ok? Vem aqui com essa questão 66. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas flictenas, que é justamente essas bolhas aqui, ó, que você está vendo, até as formas mais graves, queimadura de segundo e terceiro grau, tá? Capaz de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e à sua respectiva extensão. Olha só, detalhe aqui, ó, tá? Muitas vezes os primeiros socorros prestados a vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com a formação de flictenas, o procedimento de primeiro socorro deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital. E qual seria o procedimento correto de alguém que levou uma queimadura dessa natureza ou dessa natureza aqui, tá? Antes de levar para o hospital? Tá? Então, olha só, quando você leva uma queimadura, você, como diz aqui o texto, né, há uma transferência de calor. Seu corpo ele perdeu, de certa forma, a água. Então, o procedimento geralmente padrão é o seguinte: levou uma queimadura, exemplo, o que é que você não tem que fazer? Principalmente, olha só, na minha época, e para os pessoal que são mais antigos nesse sentido, né, a gente tinha um costume muito grande que era assim: levou uma queimadura, passava creme dental para diminuir a ardência, né? Aí você levava uma queimadura, aquele negócio tudo, pega a pasta, enchia lá a mão ou no pé, onde quer que fosse a queimadura, para dar aquela sensação de frescor. Não se passa creme dental em queimadura, tá? Até também por conta da composição química do próprio creme dental, é desaconselhável você utilizar ele diretamente na pele, tá? E com o tempo o próprio creme dental vai ficar duro, tá? Então, o que é que você tem que pensar? Olha só, preste atenção, o que você tem que pensar numa queimadura é o seguinte: quando a pessoa leva uma queimadura, por exemplo, como essa está aqui na imagem, tudo que eu colocar aqui, em cima dessa queimadura aqui, quando chegar no hospital, vai precisar fazer uma limpeza. Certo? Então, se você já foi numa sessão de queimados, no Hospital da Restauração, por exemplo, tem gente lá que leva queimadura de segundo e terceiro grau. Tá? Várias porcentagens do corpo são queimados. E quando chega lá, ou seja, se você não cuidar de lavar aquela parte que está queimada, aquilo pode necrosar. E aí as pessoas vão começar a lavar aquela parte que está queimada. Tem gente que na sessão de queimado que leva uma queimadura, né, e os profissionais de saúde vai fazer a limpeza, tem gente que acaba desmaiando de tanta dor.
Então você tem que imaginar o seguinte: no momento que eu levo uma queimadura dessa ou dessa, tudo que eu colocar aqui em cima, não importa, chegar no hospital vai ter que ser limpo. E se você, por exemplo, bota creme dental, por exemplo, vai ficar duro, e para tirar aquilo vai doer, viu? Vai doer. Então, procedimento padrão: jogue água. Olha, só você ter essa informação, você já respondeu a questão. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Letra E. Cobrir as frictenas com gases molhadas para evitar desidratação. Nunca colocar creme dental, nem colocar gelo, nem colocar manteiga, não coloque nada, nem furar essa bolinha aqui. Deixa a água aqui dentro. Tem problema não. Nada disso, gente. Levou queimadura? Água corrente. Jogue água. A água é tão importante e extremamente eficiente nesse processo de queimadura, tá? Essa imagem aqui que você está vendo, alguns médicos hoje estão utilizando pele de peixe para pessoas que sofreram queimaduras. E a eficiência da pele dos peixes nesse processo de cicatrização da pele é fascinante e incrível. Tá? Então, isso é um procedimento, de fato, médico na seção de queimados, que alguns estão fazendo isso, e os resultados são fascinantes. Tá? Engraçado, na natureza, tudo está disponível para a gente viver uma vida muito bem tranquila. Tá? Só basta a gente utilizar bem a natureza, sem degradar o meio ambiente, ok? Questão 70, vamos lá. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de uma nova espécie. No caso, esse processo de formação de nova espécie é chamado de especiação. Essa especiação não vai ocorrer devido a... Olha aqui a imagem que vai ficar claro para você responder aqui direto. Veja só. Você tem esses dois cães aqui. Vou pegar essa imagem aqui embaixo, tá? Você tem esse cão aqui, ele é bem grandinho. E aqui está essa cadela aqui pequenininha, tá? Estou imaginando a cadela, tá? Não sei nem se ela é. Aí, não dá para ele copular aqui entre ele e eles. Não, é impossível, não dá, né? Não vai colar essa quinca aí, não. Aí, o que é que vai ocorrer? O fato deles não copular entre si, e eles têm, né? Não tem um conjunto genético dele. Então, mesmo que ele não cruze entre si, mas ele pode cruzar com seres intermediários. Esse pode cruzar com esse aqui pode cruzar com esse aqui que é maior, esse aqui pode cruzar com esse aqui que é menor. Então, isso daqui não vai, o fato de ele não copular entre si, eles não vão se isolar e esse isolamento vai dar condições para formar uma nova espécie. Por quê? Porque ele vai continuar, certo? Copulando entre outros cães de tamanhos intermediários. Isso vai manter, tá? As informações genéticas entre eles. Então, logicamente que a única resposta certa para a questão é o quê? Manutenção do fluxo gênico entre as raças. Beleza? Tranquilo, né? Lá, questão 72. Essa questão é muito legal mesmo e muito instrutiva, tá? Principalmente quem vai fazer compra no mercado. Vamos lá. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. Tá? Essa camada fina de estanho vai impedir que o oxigênio entre. Tá? É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Essa camada de verniz ela não é obrigatória. Tem lata que pode apresentar ou não, tá? Como diz aqui. Embora também existam latas sem esse tipo de revestimento de verniz, mas apresentando uma camada de estanho mais espessa. A camada de estanho é praticamente obrigatório, tá? Mas de verniz não. Isso é interessante. Grava sempre isso. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode, ou seja, vem aqui para a imagem, uma lata de milho aqui, tá?
essa camada aqui interna, certo? Ela é revestida por essa fina camada de estanho, tá? Tudo indica que tem verniz, né? Por causa dessa coisa brilhosa aqui, bem brilhosa. Aí você vai para o supermercado, comprar uma lata. Você não compra uma lata que apresente esse amassado aqui, não. Se você for comprar, por exemplo, uma quitute, comprar uma lata de sardinha, comprar alguma coisa enlatada, milho verde, milho ervilha, e tiver amassado, não compre. Por quê? Porque isso pode causar o botulismo. Que botulismo é uma doença causada pela ingestão de toxina botulínica que está presente em alimentos embutidos, enlatados, em conservas, produzidos em condições sanitárias precárias e o permite a contaminação pelo esporos de bactérias Clostridium botulinum, tá? Aí libera uma toxina. Só que essa toxina só vai ser liberada se justamente esse alimento dentro sofrer um estragado ou alterar o alimento que está dentro. Ou seja, mas isso vem por quê? Porque no momento que tem esse amassado aqui, ó, e rompe essa camada de estanho que está ali para evitar uma oxidação, tá? Quando tem esse amassado, para evitar, e quando tem esse amassado que vamos dizer assim, racha, vamos dizer assim, isso faz com que o oxigênio entre, corroa justamente ali a parte metálica, e justamente isso vai fazer o quê? Alterar aquele alimento que está ali dentro, que está armazenado em conserva. Tá? Por isso, se você quiser fazer um trabalho de utilidade pública, né, e de saúde também, se você for no mercado, tiver uma lata dessa aqui, ó, você chama o repositor, chama algum funcionário e diz assim, olha, você tem que tirar essa lata daqui, tá? Porque isso aqui não pode, isso aqui pode trazer graves problemas à saúde, como botulismo alimentar, tá? Então, baseado nessa informação, qual é a resposta que você daria ali para essa questão? Logicamente que a letra B, romper a camada de estanho, porque aqui está falando, a questão da pergunta aqui é justamente essa fina camada de estanho, tá? Então, nas respostas aqui, a única que trata diretamente dessa questão, logicamente que é só a letra B. Romper a camada de estanho permite a corrosão do ferro e a alteração do alimento. Certo? O verniz é optativo, então questão D, questão E, que fala aqui de verniz, já seria excluído, tá? Prejudico visual, absurdo isso aqui. Prejudico visual, absurdo. Você ficaria só na letra A e letra B, mas a letra A você excluiria porque está falando da alteração da pressão interior da lata. Tá? Mas aqui não está falando de pressão interior da lata, não. Está falando dessa questão da proteção, para evitar justamente a oxidação. Então, a única opção certa seria a letra B, ok? Muito legal essa questão, né? Questão de utilidade, de importância aí, né? Questão 74. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram estrelas, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como o muscular. Em um mesmo organismo que tem essa variedade de células aqui, a diferenciação dessas células ocorre por quê? Então, você tem todo o genoma de alguém, né, de um organismo, é um único genoma, tá? Só que esse genoma, essas células aqui, essa informação desse genoma que é um, tá? E esse genoma, ele vai expressar o quê? Diversos tipos de células. Só você falar isso, já respondeu a questão. Tranquilão. Expressar a porção distinta do genoma. O genoma é um, mas ele vai expressar diferentes porções desse genoma que vai dar origem a diferentes formatos de célula e estrutura de célula. Certo? Só isso. Você raciocinou, pensou assim de uma forma bem lógica, praticamente você já vai direto na questão. Essa questão é muito legal, muito interessante. Vamos lá. Questão 83.
A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomo, e permite identificar um indivíduo normal. Um indivíduo normal é 46 pares de cromossomos XX, esse indivíduo aqui é mulher, 46 pares de cromossomos XY, esse indivíduo aqui é homem, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alteração morfológica e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava uma forma cariotípica, 47 pares de cromossomos XY masculino mais 18, quer dizer que tem um cromossomo a mais no 18. Esse tipo de alteração cromossômica aqui é a síndrome de Edwards. Okay? Então, ele tem um cromossomo a mais no 18. A alteração cromossômica da raça pode ser classificada como... E aí você vem aqui ao lado, essa explicação aqui você já responde a questão, não tem problema nenhum. Euploidia é a alteração em todo o genoma. Aqui você tem um caso de euploidia, ou seja, aqui, como você vê na questão, a questão do cariótipo de alguém, né, você tem uma sequência de pares de cromossomo. Aqui você vê que tem um cromossomo a mais em todo o genoma desse indivíduo aqui. Ó. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3. Pode perceber, tá vendo? Isso é um caso de euploidia. Um caso de aneuploidia é a alteração em um par de cromossomo. Aí eu coloquei o cariótipo aqui exatamente do que está aqui na questão. Você pode ver aqui, pá, quando chega no 18 tem uma a mais. Só essa informação você já responde a questão. Qual é a resposta certa? Onde é que tem a neuploidia na questão aqui? A questão letra E. Numérica por quê? Porque tem um cromossomo a mais no 18. Se fosse em todo o genoma, seria um caso de euploidia. Então, só essa informação aqui, ó, você responderia tranquilamente que a resposta é a letra E, aneuploidia. Ok? Muito legal essa questão. Questão 84. Vamos lá. Vamos aqui com o professor Girafales. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desse indivíduo teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, alguma coisa alterou lá, né? Vamos lá. Aqui você tem uma pessoa lá, né, tá com sede, tá já morrendo aqui de sede. Sede, você está precisando de água. Então, logicamente, que o processo normal, orgânico do nosso corpo é que vai urinar. Urinar é líquido. Se você já está com falta de líquido, seu corpo vai fazer o quê? Vai tentar fazer o máximo possível para evitar que você tenha uma perca de líquido. Certo? A lógica é essa, tranquilo. Eu coloquei aqui essa imagem para você visualizar. Quando você está hidratado, a cor da sua urina é assim. Ela não é transparente como a água, né? Logicamente. Mas ele tem uma transparência. Tá? Aqui é a urina hidratada. À medida que você vai perdendo água, como é o caso aqui da imagem, a sua urina vai ficando mais concentrada para evitar a perda de água. Só isso aqui você já respondeu a questão. Qual é a resposta certa? Letra D. Produzir uma urina com maior concentração de sais. Por quê? Porque o corpo ele vai evitar você perder mais água. Você está com sede, você precisa de água, seu corpo quer água. Aí você vai eliminar mais água? Logicamente que não. Então essa urina vai vir bem concentrada. Existe casos de pessoas que estão com muita sede, faz muito esforço físico, seu corpo vai fazer o máximo possível para você evitar essa perca de água. Aí tem pessoas que urinam até sangue. Tá? Aí depois você começa a beber água e seu organismo vai voltar ao normal. Né? Toma cuidado com isso, tá, gente?
Toma cuidado com isso. Beba muita água. O ideal normal de todo mundo é beber 2 litros de água. Depende do seu tamanho, da sua atividade também que você exerce, você vai ter que beber muito mais água, tá? Beber água sempre faz muito bem para a saúde, tá? Legal essa questão, né? Muito interessante ela. Questão 76, né? Questão de gráfico. Nunca fui muito bom de gráfico não, tá? Mas vamos responder aqui a questão. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas. Ou seja, você tem uma proteína, você marca ele radioativamente e à medida que essa proteína ela vai avançando no processo, você vai indicando o caminho dela, tá? Desde as fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteína e sua localização em uma célula secretora, tá? Olha aqui a imagem que você vai responder tranquilamente junto com essa tabelinha aqui, tá? Vamos lá. A síntese de proteína segue uma lógica, ou seja, está no núcleo, passa para o retículo endoplasmático rugoso. Por que é rugoso? Porque tem ribossomo. Se tem ribossomo, tem síntese de proteína. Certo? Depois que passa pelo retículo endoplasmático rugoso, vai lá para o complexo de Golgi e depois vesícula secretora. Para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar aqui uma analogia bem muito simples para você entender isso. Pense em uma festa de aniversário. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai ser a pessoa que vai fazer o bolo. Aqui faz o bolo. Só que na festa de aniversário vai ter que ter o quê? Esse bolo vai ter que ser enfeitado. Quem é que vai fazer quem vai enfeitar o bolo? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi é um confeiteiro. Beleza? Só que esse bolo, depois que ele é feito, depois que ele é enfeitado, vai ter que chegar lá na casa onde vai ser a festa. São a vesícula transportadora. Associou? Tranquilo, né? Então, a lógica aqui é o seguinte. Como é da fase inicial até a fase final, seguindo a lógica temporal, o raciocínio é o seguinte. Retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar a sua grande produção no primeiro ponto aqui de tempo, 5 minutos. Complexo de Golgi no segundo ponto. E vesícula de secreção aqui nos 15 minutos, tá? Lembrou? Vem aqui para a tabela, fica fácil. 5 minutos, o retículo endoplasmático rugoso tem que estar lá em cima. Nos 10 minutos, para onde o bolo vai ser confeitado, lá no complexo de Golgi vai ter que estar nos 10 minutos, maior atividade. No complexo de Golgi, em 10 minutos. E nos 15 minutos, na vesícula de secretora. Vai ter que estar nos 15 minutos, no gráfico lá, maior atividade aqui, nos 15 minutos. Tá? Com essa informação, você já responde a questão. Tá? Mas vamos visualizar o gráfico. Nos 15 minutos, eu vou ter que ter maior atividade no retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos lá. Letra A. Aqui nos 5 minutos, o retículo endoplasmático rugoso, que é justamente essa parte aqui branca, tem maior atividade ou menos atividade? Olha só, está bem pouquinho. O que tem mais aqui é a vesícula de secreção. Está vendo? Então, isso aqui já excluí. 5 minutos. Letra B. Qual é que está maior aqui? Retículo endoplasmático rugoso está maior? Tá não. O que está aqui é complexo de Golgi. Está muita atividade. Então, exclui. Entendeu o raciocínio? Nos 5 minutos tem que estar maior o retículo endoplasmático rugoso, que é a parte branca aqui. Ó. Como isso aqui não está e não está nos 5 minutos, já excluí. Letra D. Olha, complexo de Golgi. A mesma coisa aqui da letra B. Ó. Não está o retículo endoplasmático rugoso maior aqui não. Exclui 5 minutos. Só sobrou a letra E e a letra D, C. Tá vendo? Retículo endoplasmático rugoso, muita atividade. E aqui, ó, muita atividade. Então, eu só fiquei entre a letra C e a letra E. Aqui que eu vou ver agora de informação. Nos 10 minutos, qual é que vai estar maior atividade? Que tem que ter maior atividade. Nos 10 minutos. Nos 10 minutos vai ter que ter... Cadê aqui? Vai ter que ter maior atividade no complexo de Golgi. Certo? O complexo de Golgi é esse aqui cinza.
Na letra E, o complexo de Gauss está onde? Olha, bem pouquinho. Ó. Não está com muita atividade nos 10 minutos. O que está aqui é vesícula de secreção. Então aqui já excluí. Então só sobrou a letra C. 5 minutos, maior atividade no retículo plasmático rugoso. 10 minutos, complexo de Golgi. E nos 15 minutos finais, maior atividade na vesícula de secreção. Letra C, resposta dessa questão. Ok? Então, gente, essa foi a videoaula. Espero que você possa ter gostado. Possa ter gostado aí da dinâmica. Tá? Das imagens, para você visualizar, para você responder as questões. Então, minha dica é, atenta para essa questão aí, né? Geralmente, 3 questões não tem nada a ver com a pergunta, você vai sobrar 2 que você vai ficar naquela dúvida, mas você usando esses macetes, você vai conseguir chegar na resposta certa. Mas é fundamental estudar, leia, tenha um conhecimento. Leia, pegue videoaula, estude, porque ter o conhecimento por trás do que está sendo pedido facilita mais ainda você atingir o seu ponto de resposta certa, tá? Então, espero que você possa ter gostado. Dá o like lá no canal, se inscreve, bota pergunta, bota ideia. E depois, nas outras videoaulas, nós vamos responder outras provas também dos Enems anteriores, tá? Então, fica na paz. Uma boa tarde para todos vocês e tchau, tchau.